Para mim, mais uma vez, é motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos, amém? Essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ela foi me dada pelo Senhor ontem, amém? Hoje nós vamos entender qual a correlação do amor de Deus e a justiça de Deus, amém? Deus tem nos levado a falar do seu amor e da sua graça por nós. Mas nós não podemos dissociar o amor da justiça, porque senão vira uma bagunça. O amor de Deus caminha lado a lado com a sua justiça, e a sua justiça caminha lado a lado com o seu amor. Vamos entender isso, amém, queridos? Então, antes de nós prosseguirmos nessa viagem, nessa caminhada que nós estamos fazendo pelo amor de Deus, é importante que nós entendamos isso. Eu acredito que seja muito importante que você e eu tenhamos uma compreensão dos outros aspectos relevantes dos atributos de Deus como Pai. Esse aspecto, embora seja tratado por muitos de forma dissociada do amor, ele é completamente dependente do amor. Esse atributo é a justiça. Assim como Deus é amor, mas também Ele é justiça em sua essência. Um ser que ama, consequentemente, de ser justo, pois o amor verdadeiro busca sempre o que é certo e direito, de modo a garantir a preservação do amor. Amém, queridos? Amém. A preservação do próprio objeto amado. Da mesma forma, seria impossível pensar em um Deus que seja amoroso e não seja justo. Como também é impossível pensar em um Deus justo que não seja amoroso. Vocês não acham assim, irmãos? Vamos entender melhor isso? Tomando novamente o exemplo de uma família, casal e filhos. Para esclarecer melhor o conceito de justiça, pense bem. Nessa família você é um dos filhos e sabe que seu pai o ama verdadeiramente, como também ama seus irmãos. Determinado dia seu irmão decide tomar a sua bicicleta para ele. A sua primeira reação será exclamar: isso não é justo! Essa bicicleta me pertence! Não é assim, irmãos? Caso você não tenha condições de lutar com ele e tomar posse novamente do seu bem, qual será a sua alternativa? Não seria procurar o seu pai e resolver a questão? Não é mesmo? Imagine que ao apresentar a sua queixa, ele decida não tomar nenhuma medida a respeito ou que aprove a atitude do seu irmão. Qual seria a sua reação? No mínimo você deduziria: meu pai não é justo. E consequentemente, se ele não é justo comigo, é porque ele não me ama. E isso não faz sentido. Então a justiça e o amor têm que caminhar juntos. Amém, queridos? Continuando. Agora, se por outro lado seu pai fosse justo e julgasse a situação e determinasse que seu irmão te devolvesse a bicicleta, o que você deduziria agora? Meu pai é justo e, consequente, ele é justo comigo porque ele me ama. Não é verdade, irmãos? Não é claro como um cristal essa verdade? A justiça desse pai tem como objetivo preservar as relações familiares, de modo a fazer com que todos se sintam seguros quanto à proteção dos seus direitos como membros da família, como também todos saibam quais são seus deveres e obrigações como membros dessa família. A justiça exige isso. Amém? Vocês estão acompanhando? Para entender como funciona a justiça, precisamos avaliar os mecanismos necessários para que ela funcione adequadamente. E toda justiça depende de 3 mecanismos. Um mecanismo é uma lei. Outro mecanismo são os de resolução de conflito. E outros são os mecanismos de correção. Toda justiça depende desses 3 mecanismos. A lei ou o código é a fonte utilizada para esclarecer quais são os direitos e deveres dos envolvidos e os princípios aplicáveis na sua interpretação e aplicação dessa lei, como também quais são as penas aplicáveis aos infratores. Não é isso uma lei? Amém, queridos? Amém. O objetivo da lei é criar a consciência de certo e errado nas pessoas para quem ela é criada. Até aí, vocês são de concordar comigo, não é verdade? O segundo mecanismo da
aplicação da lei. Imagina que aquele irmão achasse que seria certo tomar a bicicleta do outro só porque ele é mais velho. Será que isso é correto? Somente um juiz muitas vezes para dizer o que é certo e o que é errado. O juiz, na legislação humana, funciona como um mecanismo de resolução de conflitos de lei. Amém? Vocês vão entendendo a cada minuto. Esse mecanismo consiste de uma autoridade superior, reconhecida pelas partes, que tem como responsabilidade analisar a causa de forma imparcial, conforme os princípios estipulados na lei, e na busca de identificar qualquer violação dos direitos e, consequentemente, emitir uma sentença para corrigir essa violação. Vocês estão de acordo? E o objetivo é garantir a preservação do direito, como também indicar o mecanismo de correção a ser aplicado para evitar a reincidência da prática pelo infrator. É exatamente isso que a nossa justiça faz, não é verdade? Amém? Então veja só. O terceiro mecanismo então da justiça é a correição. São os mecanismos de aplicação de pena. Amém, queridos? Ele é responsável por garantir o cumprimento da lei e evitar a anarquia, ou seja, esse mecanismo é que garante a perpetuação dos efeitos da lei. Sem esses mecanismos a lei fica sem efeito. Amém, queridos? Vamos fazer um exemplo? Pensa, por exemplo, na nossa lei do trânsito. Imagina que a lei do trânsito dissesse que o limite de velocidade nas vias da cidade é 60, no máximo 80. Previsse ali uma pena de R$500 por excesso de velocidade, mas não tivesse policiais de trânsito nem semáforos eletrônicos. O que seria dessa lei? Nada. Por mais que outra pessoa chegasse para o motorista infrator e falasse: olha, toma cuidado, camarada, você está infringindo a lei de trânsito, e você daí não vai acontecer nada comigo. Amém, queridos? Amém. Então, toda justiça depende de uma lei. Toda justiça depende de mecanismo de resolução de conflito, e toda justiça depende de métodos ou meios ou mecanismos de correção dos infratores. Amém, queridos? E nós vamos ver em mais detalhe como é que isso acontece. Vejam só. Em uma família equilibrada, os pais normalmente ensinam seus filhos seus valores, exigem o cumprimento de suas normas, além disso tomam medidas de correção para garantir a obediência. Não é assim mesmo? Os pais utilizam vários métodos de correção, tais como sermão, advertência, punição física, corte de privilégios, benefícios e muitos outros. Dependendo da gravidade da infração cometida, os pais chegam a tomar medidas drásticas, como expulsar o filho de casa, entregá-lo às autoridades judiciais, ou, em casos de ameaça de morte, aos demais membros da família, os pais podem chegar ao extremo de matar o filho infrator. Como nós já conhecemos algumas histórias parecidas. Vocês estão acompanhando? Amém. Amém, queridos? Até agora eu não falei nenhuma bobagem, não é verdade? Isso tudo é para que você possa entender como é que funciona a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia já nos alerta, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E a minha missão, querido irmão, é trazer este conhecimento para abençoar a minha vida, a vida da minha família, mas também compartilhá-lo com você, para que você seja transformado, você seja sábio, você seja equilibrado, você tenha o conhecimento de Deus na sua vida. Amém? Assim como acontece na família, acontece nos demais grupos sociais, na escola, na empresa, na cidade, no estado, nos países. O que muda de um grupo para o outro é o conteúdo das normas e os métodos de correção, mas em todos os casos o objetivo comum é manter a justiça, ou seja, a garantia da preservação do direito e, consequentemente, manter a ordem nas relações entre os membros daquele grupo. Essa segurança na preservação de direitos, chamada ordem, cria condições necessárias para o desenvolvimento da prosperidade do ser humano como indivíduo e como ser social. E isso vale para a família e para a sociedade. Por que não dizer também que isso vale para o universo? Amém, queridos? Por causa disso, sempre e em todo tempo existirá lei, existirá correção, para que sempre seja mantida a ordem e, consequentemente, a preservação da prosperidade e de todos os direitos que os seres têm. Amém? Agora que falamos bastante
sobre justiça e seus mecanismos, podemos entender melhor a relação entre a justiça e o amor. Veja a descrição do amor apresentada pelo apóstolo Paulo, irmãos. Vejam só, 1 Coríntios 13, este é um capítulo de ouro da palavra de Deus, que fala do verdadeiro amor, amém? E ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. Agora vejam só, o amor não se alegra com a injustiça. Então amor e justiça caminham lado a lado. O amor não se alegra com a injustiça. Amém, queridos? Por isso o amor de Deus não prescinde da sua justiça. Eles têm que caminhar junto. Então nenhum de nós pode cair no engano de pensar que Deus é um Deus como um pai assim babão, né? Aquele pai que faz tudo pelos filhos e não exige nada dos seus filhos, ou que não tem uma regra ou uma lei que rege a sua família. Não, Deus tem regras e leis que regem o universo e nós estamos sujeitos a essas leis. Amém? Observe as palavras grifadas: o amor não folga com a injustiça. Ou seja, o amor não permite que erros contra o próximo simplesmente sejam ignorados, pois geralmente esses erros ferem direito das outras partes e geralmente os prejudica. E o amor não vai permitir que isso seja aceito como algo normal. Vocês estão acompanhando? Como já afirmamos, a justiça sempre se baseia numa lei, e essa lei geralmente é baseada no amor, principalmente se tratando da lei do Pai Celestial, que é amor e justiça em essência. Você pensou em amor? O amor perfeito é Deus. Você pensou em justiça? A justiça perfeita provém de Deus. Amém? Assim a lei esclarece e estabelece os direitos e as obrigações, de forma que tanto um quanto o outro, observados, trazem grande benefício quanto ao grupo regido por essa lei. Talvez você possa dizer: mas pastor Orlando, nem toda lei humana é justa. Tenho que concordar com você, mas você não pode afirmar o mesmo a respeito da lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é santa. Veja, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre ela. Romanos capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém, queridos? Amém. Toda a lei de Deus é boa, é santa, é pura, é justa, é perfeita. Amém? Portanto, se olhar profundamente tudo aquilo que Deus exige em sua lei, verá que o cumprimento dessa lei sempre terá como resultado grandes benefícios para todos os seus, e o não cumprimento resultará em prejuízos para alguém. Sempre. Benefício é para todos, o prejuízo, sempre alguém vai ser prejudicado quando alguém desobedece algum mandamento de Deus. Pode ser que esse prejuízo seja para você mesmo, o infrator. Pode ser que seja para a sua família. Pode ser que seja para o seu próximo. Pode ser que seja para muitas pessoas. Mas o fato é, a desobediência à lei do Senhor sempre vai trazer prejuízos. Amém, queridos? Amém. Para que fique mais claro o que estamos dizendo, vamos analisar a principal lei de Deus, os 10 mandamentos. Pregar os 10 mandamentos não é muito aconselhável não, tá, irmãos? Você só ficar neles. Você tem que ir para o restante da Bíblia. Se você ficar só neles, os 10 mandamentos só veio para provar que você é pecador. Amém? Ele não veio para te salvar. Os 10 mandamentos, eles funcionam como um espelho. Ao olhar para ele, você sabe se você é santo ou pecador. Para isso que ele serve. Ele é como um espelho, né? Se você olha no espelho e fica triste, não adianta xingar o espelho, não adianta bater no espelho, é só reconhecer que está feio a coisa. Não é verdade? A Bíblia diz que pela lei é revelado o pecado. Pela lei é mostrado a nossa condição diante de Deus. Amém, queridos? Amém. Então a lei veio para mostrar quem você é e o quão pecador nós somos, e que uma coisa nós precisamos: nós somos de um Salvador. A lei só veio para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Amém? Vamos dar uma olhadinha então, irmãos. Para que fique mais claro, vamos analisar a principal lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas antes é muito importante que você saiba que Deus considera os 10 mandamentos
como se fosse um único mandamento composto. Assim, se uma pessoa deixa de cumprir um deles, é acusado de deixar de cumprir todos. Veja isso claramente nesse trecho. Veja o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele diz assim, olha: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la totalmente, inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei do mesmo jeito. É como se você tivesse cometido todos os pecados. Nós vamos entender isso, porque isso parece não fazer sentido, né? Este princípio de Deus, que eu costumo chamar de quebrou um, quebrou todos, pode parecer de difícil entendimento, até mesmo parecer irracional, mas não é. Continua, vamos continuar e nós vamos descobrir isso com muita clareza. Amém? Vamos dar uma olhadinha então nos 10 mandamentos, irmãos? Vamos começar aqui pelo começo, né? A melhor forma de começar é pelo começo sempre, né? Começar pelo fim sempre dá errado. Então vamos começar pelo começo, amém, queridos? Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Abra a tua Bíblia, irmão. Este é o primeiro relato, o primeiro registro dos 10 mandamentos. Existem outros registros dele, mas este é o primeiro registro bíblico dos 10 mandamentos, amém? Esse registro foi escrito por Moisés, o líder de Israel, que foi usado por Deus para tirar eles do Egito e levá-los a conquistar a terra prometida. Então Moisés, ali no Monte Sinai, recebe das mãos do Senhor as tábuas da lei, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, pelas mãos de Deus, com esses 10 mandamentos. Versículo 1: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Essa é a primeira ordem de Deus: não ter outro Deus. Faz sentido, é legítimo isso. É sabido que desde a queda do homem, o seu real afastamento de Deus verdadeiro, do Criador de todas as coisas, do Pai Celestial, a história e a cultura humana está cheia de paganismo. O que é o paganismo? É a adoração a outros deuses. Deuses inventados pela própria imaginação humana. Esse paganismo tem sido responsável por diversas atrocidades cometidas por nossos antepassados, chegando às beiras da loucura, como a prática de sacrificar seres humanos, queimar filhos no fogo, entre tantas outras práticas que a própria Bíblia registra. E acontecem até mesmo nos dias de hoje. Quantas das crianças desaparecidas nos dias de hoje são usadas em cultos satânicos, são sacrificadas ainda hoje como rituais de magia? Até hoje isso acontece. O objetivo desse mandamento, irmãos, é preservar as pessoas de serem enganadas pelos costumes pagãos e levá-las apenas a buscar o verdadeiro Deus do universo, que é o único Deus. Qualquer outra crença em outro Deus é pura ilusão, que levará as pessoas a desenvolver hábitos e costumes religiosos prejudiciais para eles e todos que os cercam, como também gastar seu tempo e recursos em ofertas na busca de agradar um Deus inútil que para nada serve. Vejam várias outras passagens que a Bíblia alerta sobre isso. 1 Crônica 16 diz assim, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor, não são inúteis, são testemunhas que nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feito por mão humana. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Novamente o Salmo diz: não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Esse mandamento, irmãos, foi motivado pelo amor de Deus. Por quê? O amor de Deus é demonstrado, irmão, nesse mandamento, na sua intenção de nos alertar para não cairmos no engano e vivermos uma vida de ilusão quando em relação à dimensão espiritual da vida humana.
Se pensar bem, verá que os pais fazem o mesmo quando a sua sabedoria e esforço buscam aconselhar seus filhos e conscientizá-los quando percebem que eles estão iludidos quanto a qualquer coisa. Não é isso que nós fazemos com nossos filhos? Desiludi-los quando eles estão sendo enganados? Deus está fazendo a mesma coisa. Não é justo esse mandamento? Não é santo esse mandamento, irmãos? Não é bom? Amém? É santo, é justo, é bom. Vamos ver o segundo mandamento? É decorrente desse, né? Não farás para ti ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está ali dizendo: olha, não cometa esse pecado, porque eu não vou poupar esse erro. Amém? Irmãos, com base no entendimento do primeiro, se Deus é o único Deus, e Ele é Espírito, Ele é perfeito, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, pensa bem, qual imagem, qual pintura ou qual estátua poderia representar toda essa grandeza? Nada. Qualquer estátua, qualquer imagem feita de um Deus será falsa, será mentirosa, será enganosa. Por quê? Porque Deus não é tão grande, tão maravilhoso, que nem nome é encontrado para Ele. Quando Ele apareceu para Moisés falou assim: mas Deus, todos os deuses do Egito tinham nome, né? Todos os deuses pagãos têm nome. Tem lá o Baal, tem lá a Astarote, tem lá a Vênus, tem lá os Zeus, tem dos gregos, né? Tem o Apolo, tem tantos deuses. E quando eu chegar lá no Egito para falar com o teu povo, que nome eu falo? Como é que é o teu nome? Porque o nome é a identidade de uma pessoa. Quando a gente fala o João, a gente já pensa nas características do João. A gente conhece o João, e pelo nome João já reconhece quem ele é. Mas e Deus? Como é que a gente poderia fazer isso? Olha o que ele falou para Moisés, quando Moisés perguntou o nome para ele. Diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? E disse o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. Oh, aleluia, eu sou o que sou. Moisés, desiste, nem o nome vai me caber. Eu sou o que sou, eu sou, simplesmente sou. Fala para ele assim, ó: o eu sou me enviou. Amém? Amém. Então, irmãos, todos os mandamentos de Deus são bons, são justos, são perfeitos, e todos eles impregnados do amor de Deus. Amém? Esse Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos. E por que Ele não quer que você preste culto diante de uma estátua? Porque Ele é tão tremendo, Ele está em todos os lugares. Não precisa de um local físico para você adorá-lo, nem de uma estátua física. Você pode adorar Ele deitado, virado, de cabeça para baixo, no fundo do mar, no céu, nas estrelas, onde você quiser, da forma como você quiser. Só se ligar teu coração em fé no Espírito de Deus, você já está adorando Ele. Certa vez uma mulher samaritana, Jesus chegou ali no poço, né? E aí, olha só como é que foi a pergunta que ela fez para ele: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Primeiro ela falou isso para Jesus, porque já viu que ele era diferente. Então ela fez a melhor das perguntas que um ser humano pode fazer. Ela perguntou assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um local para adorar. Ou seja, eles tinham uma visão errada de onde adorar. Os judeus achavam que tinha que ser no templo de Jerusalém. Os samaritanos não podiam ir no templo, porque os judeus não deixavam, então eles adoravam ali no monte, onde eles foram ensinados a adorar. Aí o Senhor fala assim: olha, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
Deus está, nesse mandamento, orientando os seus filhos em como relacionar-se com o mundo espiritual, em como se relacionar com o seu Pai Celestial. Se nós olharmos o terceiro mandamento, ele ordena que o povo guarde o dia de sábado, o dia de descanso. E ao ordenar, ele pega e usa o próprio exemplo. Olha, veja que eu criei o mundo em 6 dias e no 7º eu descansei. Então eu quero que vocês descansem. Veja que mandamento mais bom, né? Que mandamento maravilhoso. Só um Deus de amor para dar um mandamento assim. Esse mandamento foi tão bom que a maioria das legislações trabalhistas já garante não só um dia de descanso, mas 1 dia e meio. E tem países que garante 2 dias de descanso pela semana. Por quê? Porque esse mandamento expressa o amor de Deus, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com a sua saúde física, preocupado com a sua saúde emocional, preocupado com a sua vida espiritual. Por quê? Porque é no dia de descanso que você sai com o seu garotinho para passear, é no dia de descanso que você leva a sua bonitona para namorar, é no dia de descanso que você reúne seus melhores amigos, é no dia de descanso que você renova as suas forças, é no dia de descanso que você faz aquela festa gostosa, mas também é no dia de descanso que você vem adorar o Senhor e glorificar o nome dele. Amém, queridos? Olha que mandamento maravilhoso. Só um Deus de amor para dar um mandamento desse, irmão. E tem gente que não gosta, né? Irmão, é coisa boa demais. O próximo mandamento que ele dá, ele fala assim, olha que coisa linda. Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. Queridos, a família é a base da felicidade, da prosperidade, da segurança de uma pessoa. Só que os pais representam aquele mecanismo, ele é a fonte da lei da casa. Eles são um mecanismo de resolução de conflito, e dentro daquela família eles também são os que aplicam a correção. Então a justiça dentro da família depende da autoridade dos pais e do reconhecimento dessa honra e dessa autoridade dos pais pelos filhos. Toda vez que os filhos deixam de reconhecer essa autoridade dos pais, deixam de honrar os seus pais, eles param de respeitá-lo, e ao parar de respeitá-lo, não aceitam mais suas ordens, seus ensinamentos e seus valores, e automaticamente esse filho e esta família está fadada ao fracasso. Então, quando Deus dá esse mandamento, Ele está pensando na estabilidade da família. Ele olha com muito amor a família que Ele está criando, e Ele fala: olha, vocês precisam honrar seus pais, vocês precisam tomar conta deles, vocês precisam respeitá-los como aqueles que velam por vocês, porque disso depende a sua vida, disso depende o seu sucesso, disso depende a sua segurança. Irmãos, todo filho rebelde, desrespeitador aos pais, eu não vi um ainda que deu bem. Quando se deu bem é porque há tempo ele se arrependeu e voltou atrás e mudou de atitude, irmãos. Porque senão é de mal a pior. Por quê? Porque é o princípio de Deus. Mas só um Deus de amor para dar um mandamento desse, né, irmãos? Amém? Agora veja esse. Irmãos, não tem como amar essa lei. Tem como odiar uma lei dessa? Tem como não gostar dessa lei? Não tem, irmão. Só aquele que é perdido mesmo, que não entendeu esse amor, é que não gosta de uma lei dessa. E o que dizer do mandamento não matarás? Precisa explicar, irmão? Precisa explicar? Pensa bem, irmãos. Imagina quantos sonhos, quantos filhos, quantas esposas, quantos esposos, quantos pais, quantos amigos, colegas e parentes foram abalados e sofreram intensamente ao receber a notícia que alguém tirou de seu ente querido o direito à vida. Pensa bem. Dispensa comentário, não é verdade? Tanto os benefícios do cumprimento desse mandamento quanto os malefícios, os prejuízos são claros. Amém? Só um Deus de amor mesmo para dar uma ordem dessa, não é? Já viu um mandamento mais amoroso que esse? Não tem, né, irmãos? Amém? Vamos dar uma olhada no próximo mandamento? Não adulterarás. Mas para entender, irmãos, a importância desse mandamento, é preciso tentar se colocar no lugar das vítimas de um adultério. Pense em um esposo ou esposa que tenha sido traída. Imagine a quantidade de sofrimento e mágoa que sentirão por causa da violação desse mandamento. Pense nos filhos desse casal. Como será a vida deles depois do conhecimento desse adultério? Pensa como esses filhos irão encarar as suas próprias relações
instituição que é o casamento. Nunca mais essa família será a mesma, nunca mais. Tanto o casal quanto os seus filhos atuais e os futuros casamentos deles, né, ou dos parentes próximos, com certeza serão afetados e pensarão, né? Se aconteceu com fulano, por que isso não vai acontecer com meu esposo, com a minha esposa? Isso gera uma insegurança muito grande. Muita gente, muitas mulheres falam assim: eu não vou casar porque todo homem é igual. Ela olha o exemplo da vizinha e fala assim: não vou casar, todo homem é igual. Aí uma pessoa não tem nada a ver com aquele pecado, sofre uma vida inteira por medo de entrar numa relação, só porque um outro adúltero, né, provou para ela que relacionamento como casamento não vale a pena. O que vocês acham desse mandamento, irmãos? Não é um mandamento maravilhoso? Quantas famílias são preservadas quando um pai e uma mãe obedecem esse mandamento? E o mandamento não furtarás, será que é um mandamento amoroso, irmãos? Com certeza. Vejam só, hoje toda a segurança jurídica que nós temos de posse e propriedade de bens vem da proteção que nós temos contra o roubo. Para entender bem o dano de um roubo, irmãos, é só se você foi roubado ou se você se colocar também no lugar de alguém que foi. Eu fui 2 vezes. Eu fui assaltado na porta da minha casa, levaram o meu carro, nunca mais eu entrei em casa do mesmo jeito. Minha conta bancária foi violada, meu cartão foi clonado e roubaram todo o meu dinheiro. Nunca mais eu usei cartão do mesmo jeito. Para sempre vai ficar essa insegurança. Então, irmãos, todos os mandamentos de Deus, eles têm o objetivo de trazer segurança, trazer paz, trazer alegria para a sociedade. Agora, irmão, sabe o que mais me impressiona? Você tem uma ideia de quanto dinheiro o Brasil gasta só em segurança? Você tem uma ideia de quanto a violação desse simples mandamento custa tão caro? Sabe aquele jogador Ronaldo Fenômeno? Ele gasta R$1,5 milhão por ano só na segurança particular dele. O governo federal do Brasil gasta 57 bilhões por ano só na segurança investida pelo governo federal. Se juntar mais a segurança dos estados e dos municípios, chega a 200 bilhões de reais investidos em segurança para proteger o bem e a propriedade e os direitos. Dá para acreditar num negócio desse? Agora pense nesse mandamento: não dirás falso testemunho. Tem mandamento melhor que esse? Irmãos, quem aqui já sofreu uma calúnia, uma fofoca, uma difamação mentirosa? Você já analisou como é que você se sente? Agora pensa alguém que é mandado para a prisão porque uma falsa testemunha deu um testemunho falso diante de um juiz. Pensa numa pessoa que passa a ser ridicularizada e rejeitada na sociedade, no grupo que ela pertence, só porque um sabidinho contou uma mentira para prejudicar ela. Pensa no dano, irmãos. Por isso que esse mandamento procura preservar a sua imagem, procura preservar o nome. Não é um mandamento amoroso? Então, querido, toda a lei de Deus, ela é justa e ela é santa. E esse mandamento: não cobiçarás, esse é o último mandamento. Esse mandamento, irmãos, ele é tão extraordinário. Sabe por quê, meu amado irmão Ivan? Porque ele vai na base da motivação para os outros. Quem adultera é porque antes cobiçou a mulher do próximo. Quem rouba é porque antes cobiçou o bem do próximo. Quem mata é porque cobiçou geralmente e usou a morte para tirar um bem de alguém. Então, este último mandamento é um mandamento que vai na base das motivações humanas para infligir o resto. Por isso Deus fala assim: não cobiçarás. Acho que todo mundo aqui já viu falar do perigo de alguém invejoso, né? A cobiça está na base da inveja. Amém, queridos? Amém. Agora, irmãos, quando nós olhamos todos esses mandamentos, eles têm como princípio uma só coisa. E que coisa é essa? É o amor. Amém, queridos? Por quê? Porque esse é a base do mandamento. Quando Deus fala que se você pecar, se você cometer uma infração, você pecou contra todos os mandamentos, sabe por quê? Porque todos os mandamentos se resumem em um mandamento, que é: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu adultério, eu não amo. E se eu não amo, eu feri o espírito da lei, o espírito do mandamento, que é o amor. Amém? Amém. Agora você vai entender por que todos nós somos condenáveis diante de Deus. Justamente
Porque embora você não adultera, talvez você cobisse. Embora você talvez não cobisse, você mente. Talvez você não minta, mas você não adora a Deus como deveria, não ama a Deus como deveria. Talvez você não faça essa coisa, mas com certeza, daqui a pouco você vai entender que o amor que está no teu coração está muito distante desse amor que Deus mandou que nós amássemos. E é por isso que nós vamos entender que nós precisamos urgentemente de um Salvador. Em Mateus 22 diz assim, um perito na lei pôs Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Tem alguém aqui com problema de amar o vizinho? Não? Tem alguém aqui com problema de amar aquele cara que não gosta de você? Tem aqui alguém com problema de amar verdadeiramente a esposa, o esposo, os filhos? O que vocês acham? Tem alguém aqui com problemas de amar aquele que te persegue? Tem alguém aqui com problemas de amar a Deus verdadeiramente e tem colocado Deus sempre em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar? Será que temos alguém nessa condição? Eu sou o maior desses pecadores. Eu confesso diante de vocês, eu sou o maior desses pecadores. E para nós entender isso, irmãos, nós temos que ler 1 Coríntios capítulo 13. Vamos dar uma olhadinha? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Fala comigo: nada serei. Amém, querido? Agora, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Ou quanto amor eu tenho que ter para não ser nada? Amém? Nós temos que ter esse amor aqui. Agora eu quero que você analise se a sua vida está dentro disso aqui. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá. Então nada. Você viu que ele usou nada serei, nada valerá. Amém? Agora veja só, o amor é paciente. Você anda perdendo a sua paciência aí, irmão? Anda? Eu ando. O amor é bondoso. Você está tendo dificuldade de ser bondoso com aquele mendigo, com aquela pessoa, aquelas pessoas, principalmente aquelas que você não gosta? Está com dificuldade de ser bondoso com a esposa, com os filhos? Às vezes você é tão bondoso lá fora, mas quando chega em casa, né, não é tão bondoso assim. Qual é o próximo? Não inveja. Será que quando você vê aquele irmão fazendo aquele sucesso tremendo, né? Aquele carro bonito, aquela roupa bonita, aquela irmã, né? Daquele jeito, será que não pinta uma inveja no coração? Será que você não fica torcendo assim: poxa, podia ela quebrar o salto, né? Não é verdade? Se bem que ela podia ficar gorda, ela tá tão bonita, magrinha daquele jeito, e eu desse jeito aqui. Oh, que coisa maldita, né? Porque ela não fica gordinha para eu me sentir menos mal, né? Qual é o próximo? Não se vangloria. Será que você anda contando vantagem aí do que você anda fazendo? Será que nós andamos nos vangloriando das coisas que a gente faz por amor? Esse é o amor. Esse é o amor da lei. Esse é o amor que Deus quer. Mas não se orgulha. Será que não andamos com o narizinho meio arrebitado? Não, irmãos. Hein? Se achando melhor que os outros, se achando mais abençoado que o irmão, mais importante do que o empregado, que a faxineira, mais importante do que o mendigo. Nós estamos nos achando que estamos muito por cima da carne seca. Não, irmãos. Será que não estamos achando que nós somos mais santos que o nosso irmão e se orgulhando em relação a ele? Não procura seus interesses. Será que é assim mesmo quando a gente vai dar a nossa resposta? Será que a gente no primeiro coloca o nosso interesse na frente do que na verdade o interesse do outro? O interesse do todo, o interesse da igreja, o interesse de Deus, o interesse do bem-estar?
não ira facilmente, não guarda rancor. Tomaram a minha oportunidade, mentiram para mim, me enganaram, me traíram. Será que você está conseguindo não guardar rancor? Que mais? Não maltrata, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora olha só o ápice do amor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Irmãos, seja sincero. Se você tivesse um instrumento que medisse o amor que você tem, imagina uma escala de 0 a 10. Imagina que tivesse um medidor, igual a balança assim que a gente sobe nela, né? E dá osso 70 quilos. Imagina se existisse uma balança que você subisse nela e, comparado com esse metro de Deus aqui, dissesse quanto você pesa em amor. Será que daria uns 10 quilos de amor? Uns 50 quilos? Uns 20 quilos? Quanto é que daria? Eu só tenho certeza que nessa sala não tem nenhum que vai pesar 100% de amor. E a Bíblia diz: se nós quebramos um mandamento, quebramos todos. Então nós estamos perdidos, nós estamos encrencados, porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei de Deus. E a lei, ela não perdoa o erro. A lei, ela não aceita o erro. Ela exige fiel cumprimento. E é por isso que a Bíblia diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Por quê? Pelas obras da lei. Se nós nos compararmos a isso aqui, nós estamos todos condenáveis diante de Deus. Eu não sou ninguém para julgar você, mas talvez você possa fazer como Davi fez, né? Davi, ele descobriu que Deus tem esse instrumento, essa balança de medir corações. Tanto é que Deus declara isso 2 vezes. No Apocalipse ele fala assim: olha, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Se Deus usar só a justiça, Ele vai retribuir a você segundo o seu amor. E o seu amor é falho. Então nós todos somos réus da condenação, porque nenhum de nós ama dessa maneira. Em Jeremias ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Irmãos, eu estou lascado. Se eu parasse aqui, estava perdido, porque infelizmente eu não sei amar desse tanto. Infelizmente eu não sou capaz de atender isso aqui. Eu não sei se você é, mas se você quiser ter certeza, talvez o coração seu está te enganando, falando que você é capaz. Talvez temos que fazer igual Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em mim há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a melhor atitude que a gente pode tomar, é falar: Deus, é tu que conhece o meu coração, é o Senhor que sabe. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então, Jesus, ele exige no Sermão do Monte simplesmente que nós sejamos perfeitos. Olha só o que ele fala: mas vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Você quer ser filho de Deus? É só se você conseguir amar desse jeito. Só que Jesus está pregando em cima do monte. Daqui a pouco ele vai descer, irmãos. Aí há esperança para nós. Enquanto ele estivesse lá no monte, nós estávamos perdidos. Mas Jesus desceu. E isso muda toda a história depois. Se amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. Até um bandido faz isso. Ama quem ama ele, irmãos. Não é isso com o amor de Deus, não. Se vocês saudarem os que são seus irmãos, que estão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Olha o mandamento: sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Esse é o mandamento. Você dá conta, irmão? Você dá conta? Eu não dou conta, não. Paulo fala assim: de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, irmão, já que é tão santa, por que eu me torno condenável diante dessa lei? Será que a lei passou a ser ruim? Não, veja como o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim:
Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse pecado, ele produziu morte em mim, para que por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual e eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Desde que Adão cometeu o pecado e nós, em consequência disso, herdamos esse pecado, nós ficamos todos condenáveis diante de Deus. Nós perdemos a habilidade que Adão tinha de amar, e hoje todos nós somos incapazes de amar. Não entendo o que faço. Olha o apóstolo Paulo dizendo: eu não entendo o que faço. Nós estamos aqui diante do maior evangelista de todos os tempos, o homem chamado por Deus, o evangelista dos gentios. Olha a confissão sincera desse homem. Ele fala assim: olha, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Eu quero agradar a Deus, mas não consigo. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Se eu quero amar e não consigo, eu faço, mas a lei é boa porque eu quero, mas é que eu não consigo. Neste caso não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Eu quero amar aquela pessoa que não gosta de mim, mas não consigo. Eu quero amar meu inimigo, não consigo. Eu quero amar a Deus perfeitamente, mas eu vi que eu não consigo. Volta e meia eu troco ele por outra coisa, coloco algo na frente dele, coloco outras prioridades. Isso acontece com você? É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele fala assim: pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou! Ele clama desse jeito: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Isso é o apóstolo Paulo, irmãos. E todos nós temos que ter essa mesma atitude, porque a lei, ela veio para provocar isso em nós. Nós reconhecermos nossa incapacidade de amar a Deus adequadamente. Mas aí, irmãos, quando você chega nesse estado, aí entra a solução provida pelo amor de Deus. Irmãos, tem um relato de uma parábola que diz assim: que um certo rei, ele era um homem bondoso, justo, e ele tinha um reino justo, onde pessoas eram felizes, e ele nunca estabeleceu nenhuma lei, porque todo mundo era honesto. Mas um dia, alguém roubou, e todo mundo ficou apavorado. Então ele pegou e mandou colocar uma lei: olha, quem roubar levará uma chibatada para não roubar mais. Não adiantou, irmãos. Novamente aconteceu de novo. Roubaram de novo. Aí ele ficou bravo: não acredito que isso vai voltar a acontecer no nosso reino. Então ele, como rei justo e bondoso, falou assim: eu vou ter que aumentar a pena. Então agora quem fizer isso vai ganhar 10 chibatadas em praça pública. E de repente passou mais um dia, outro roubo aconteceu. Aquele rei foi ficando chateado com a situação e falou assim: agora eu vou fazer o seguinte, vai ser 40 chibatadas menos uma, beleza? Aí publicou a lei para todo canto. Nada adiantou, irmão. Não é que o bendito ladrão roubou de novo? Aí o rei falou assim: agora chega, tira aquela uma que eu tinha dado de misericórdia, agora é 40 chibatadas com açoite de primeira, sem dó nem piedade. E aí ele estabeleceu no reino vários homens para espionar o reino, vigiar o reino, investigar e pegar o infrator. E um dia, não é que pegaram o bendito infrator? Pegaram ele com a boca na botija, com a mão no saco. E aí fizeram o quê? Levaram ele para a prisão e marcaram o dia da execução e chamaram aquele rei para assistir à execução. E o rei falou assim: realmente eu quero assistir, eu quero ver esse infrator que está bagunçando o meu reino, obstruindo a justiça, trazendo desonestidade para nosso mundo. Eu quero que realmente assistir ele sendo castigado. E quando chegou lá, o rei viu aquele criminoso encapuzado. E aí o rei chegou-se e a multidão começou a clamar: tira o capuz, queremos saber quem é ele, tira o capuz, queremos saber quem é ele. E o rei falou: pode tirar, porque realmente esse cara tem que ser envergonhado mesmo. Ele tem que ver, todos nós temos que conhecer de quem é a família que ele veio, quem é ele, o que ele fez, para que
Só que quando tiraram o capuz, foi era o filho do rei. Era o filho caçula do rei. Um garoto franzino, magrinho. E quando todo mundo olhou aquilo, todo mundo começou a pensar assim: aquele rei não vai deixar isso acontecer. Ele vai mudar a lei dele. Aí o rei se aproximou, tremendo, chorando, angustiado, sem saber o que fazer. Se aproximou do seu filho. O seu filho nem sequer tinha coragem de olhar para ele. E aquele filho ali, o cabisbaixo, ele olhou para aquele filho e sabia que se aquela justiça for executada em cima daquele filho, aquele filho morreria. Não aguentaria aquele juízo. Então aquele rei virou para surpresa de todo mundo, virou para ali aquele homem que era responsável para açoitar e falou assim: olha, não diminua nem um pouquinho da força que você ia usar em cima desse bandido, porque ele merece. Não diminua nem um pouco, não ponha nem um pouco de misericórdia, não. Eu quero que você castigue com toda a violência que você faria normalmente, e todas as 40 chibatadas. Só que espera um momento, se você vai fazer isso ao meu comando. Então aquele rei se aproximou do filho, tirou a sua coroa, tirou sua roupa, o seu manto. Quando ele tirou o manto, aquelas costas largas, aqueles braços fortes daquele rei ficaram visíveis para todos os seus súditos verem. Aí ele chega e abraça o seu filho de uma forma que aquele filho ficou preso entre ele, os seus braços, o seu corpo, e protegeu aquele filho com o seu corpo e falou: agora bate, sem dó, sem piedade, executa toda a justiça. E aquele rei recebeu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o sangue jorrava, e aquele rei protegia seu filho de toda sorte, para que nenhuma ponta daquele chicote acertasse o seu filho. E o lombo, as costas daquele rei começou a sangrar, e chegou a 39 chibatadas, 40 chibatadas. O rei caiu no chão quase morto, numa poça de sangue. Os ministros do rei vieram, pegaram o rei, levaram, os médicos vieram, socorreram o rei, trataram o rei, e levaram para o quarto do rei. E aquele filho angustiado, arrependido, triste, abatido, ele olhava e ele sentou ali à porta da sala do pai, do quarto do pai, querendo entrar, mas ninguém deixava ele entrar. Seu pai está desse jeito por sua culpa, seu pai está desse jeito porque você é transgressor da lei, porque você desobedeceu a lei, você é um desonesto, um ladrão, você nem merece o pai que tem. E aquele filho ficava ali chorando na porta daquele: pai, eu quero ver meu pai, eu quero saber como meu pai está. E ninguém deixava, irmãos. Passou o primeiro dia e o filho ali na porta chorando. Passou o segundo dia, aquele filho na porta chorando. Passou o terceiro dia, aquele filho na porta chorando. Mas no final do terceiro dia, uma porta se abriu. E quando aquele filho olhou, pensando que seria mais um servo para falar, expulsado dali, era o próprio pai. E aquele pai fala: filho, eu estou aqui. Ele: pai, me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa por ter quebrado a tua lei, me perdoa por ter envergonhado o teu nome, me perdoa por ter transgredido, me perdoa, pai, olha o que o senhor sofreu, o senhor quase morreu. E ele fala: filho, eu te amo, como eu te amo, eu não podia deixar de executar a minha justiça, porque senão meu reino seria desmoralizado. Eu não poderia deixar de executar a minha justiça, senão as pessoas perderiam o respeito pela lei. Todos iriam fazer o que queriam, mas eu precisava executar a justiça. Mas o meu amor foi maior do que minha justiça, e eu preferi pagar o preço por você, meu filho. E aquele filho falou assim: pai, eu te prometo, o senhor vai ter orgulho de mim, pai. Nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou fazer coisa errada, pai. Você vai ter o maior orgulho de mim. Você já entendeu o que Deus fez por nós, não entendeu? A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus veio, e lá na cruz do Calvário ele foi chicoteado,
Naquela cruz do Calvário ele foi ferido. Naquela cruz do Calvário ele pagou, irmão, toda a justiça, toda a ira de Deus, todo o castigo de Deus foi lançado sobre seu Filho Jesus em nosso lugar. Porque o amor dele foi maior do que a sua justiça. Por isso agora nós podemos falar igual o apóstolo Paulo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador. Por livre vontade, Deus, por iniciativa própria, pela sua sabedoria, Ele fez de Jesus, sabedoria de Deus para a tua vida, Ele fez dele tua redenção. Ele pagou teu preço. Ele fez dele a tua justificação. Ele te tornou injusto. E ele foi propício em seu favor. Ele encobriu todas as tuas transgressões e promete nunca mais se lembrar dos seus pecados. E a única coisa que ele espera é arrependimento sincero no teu coração. Ele sabe que você vai errar de novo. Ele sabe que você vai fracassar de novo. A Bíblia diz que ele lembra que nós somos pó. Ele sabe que não somos capazes, mas Ele nos ama e já pagou o preço de forma definitiva por todos os erros nossos do presente, do passado e do futuro, para que você tenha toda a liberdade de entrar na casa desse Pai e falar assim: Pai, eu te amo por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sei que eu não mereço 1 centímetro do teu amor, mas o Senhor me amou. Eu tão somente valorizo isso e recebo este amor, e eu quero viver este amor. E irmãos queridos, é quando você entender este amor, é que você vai amar o seu irmão, é que você vai amar seu inimigo, é que você vai amar sua esposa, é que você vai amar seus filhos, é que você vai amar seu patrão, é que você vai amar o pecador perdido, o drogado, o viciado. É aí quando você entender a grandeza deste amor que superou a justiça, este amor que superou o juízo, porque a misericórdia prevalece sobre o juízo por causa do amor. Quando você entender isso, é porque o Espírito Santo já encheu o teu coração, e este Espírito Santo te ensinará como amar, e este Espírito Santo preservará você, este Espírito Santo guardará você até o momento em que Ele vai te entregar como uma noiva adornada diante do Cordeiro. E sabe de uma coisa? Nesse dia o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e o mortal vai se revestir da imortalidade. Nesse dia, essa semente do mal que existe em você será arrancada eternamente de você, e você será para sempre aperfeiçoado por Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você ore comigo agora. Agradeça a Deus por este favor. Pela lei descobrimos que somos condenáveis. Descobrimos que nós não merecemos o céu. Descobrimos que não tem esperança para nós. Mas em Jesus, na cruz do Calvário, vimos que o amor proveu a solução, proveu a redenção, o resgate, o pagamento, proveu a nossa salvação e a nossa vida eterna. Por isso agora eu quero que você feche o teu olho, feche os teus olhos e se coloque diante desse Deus e agradeça a Ele por tudo isso. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Ela foi pregada, Senhor, seguindo os princípios do bom ensino da Tua palavra, Senhor. Não falamos aqui de sabedoria humana, mas falamos da revelação do amor de Deus, que nos purifica, que nos justifica, que nos santifica, que nos redime da perdição e que nos coroa de benignidade, Senhor. Não temos palavras para te agradecer, Pai. Não temos palavras para poder, Senhor, expressar a grandeza da nossa gratidão por tão grande amor, Pai, por tão grande misericórdia com a qual o Senhor tratou as nossas vidas. O Senhor não olhou para o nosso pecado, para a nossa condição, mas nos amou enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Pai. E nós cremos nessa verdade, e nosso coração se constrangeu diante de Ti. Por isso nos arrependemos
tempo nos alegramos na convicção da esperança da glória futura, na esperança de que o nosso nome está escrito no livro da vida, na esperança de vê-lo com os braços abertos, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para vós. Obrigado por conquistar o perdão na cruz do Calvário para nós, Pai. Obrigado por conquistar para nós a salvação. Obrigado por conquistar para nós a cura das nossas enfermidades. Obrigado por conquistar para nós a justificação. Obrigado por conquistar para nós a santificação. Obrigado por conquistar para nós o direito de voltar para casa como filhos amados do Pai Celestial. Obrigado por conquistar para nós o direito de sermos co-herdeiros contigo, Cristo. Obrigado por tão grande dádiva. E guarda, Pai, nossos corações de nos engrandecer, de nos gloriar, de confiar em nós mesmos, Pai, porque descobrimos que não somos capazes de amar a Ti como devemos. Descobrimos que não somos capazes de amar o próximo como devemos, e nem sequer somos capazes de amar a nós mesmos como devemos, Senhor. Mas contamos com Teu Espírito que aperfeiçoa nossas vidas, para que a nossa vida seja sempre aperfeiçoada pelo Senhor, e a glória do Senhor resplandeça em nossas vidas, através de uma mudança no falar, uma mudança no pensar, uma mudança no sentir, uma mudança no caminhar, uma mudança no relacionar, uma mudança no adorar, uma mudança no servir a Ti, Senhor. Muda completamente as nossas vidas. Completa a Tua obra no meio da Tua igreja e realiza neste lugar todo o mover que o Senhor tem para fazer, porque todos os seus irmãos são queridos Teus, são amados por Ti, são obras-primas da Tua mão, são objeto do Teu amor, Pai. Por isso, ó Deus, eu Te agradeço por esta rica oportunidade e transmito a Ti toda a honra e glória, todo louvor e toda adoração, Pai, em nome de Jesus.